Por mais estranho que pareça, o título deste vídeo não é enganoso. Existe uma chance muito real de que fragmentos microscópicos de ossos de dinossauros possam realmente ser encontrados na Lua, o mesmo corpo celeste onde Neil Armstrong pisou pela primeira vez no verão de 1969. No entanto, seremos os primeiros a te decepcionar. Isso não significa que os dinossauros conseguiram construir foguetes para as estrelas, criando civilizações da era espacial em outros mundos. A realidade, como vamos analisar no vídeo de hoje, está enraizada na extinção em massa. No final do período Cretáceo, o evento catastrófico que ocorreu há 66 milhões de anos marcou um fim definitivo e violento para os dinossauros não avianos. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar uma série de acontecimentos ao acaso. A destruição dos dinossauros, a possível presença de seus restos na Lua e como eles conseguiram chegar lá em primeiro lugar. Ao longo do caminho, vamos dar uma olhada em outros objetos inexplicáveis que apareceram na superfície da Lua, reforçando que a presença de ossos de dinossauro lá em cima pode não ser tão estranha quanto você imagina. Sente-se e relaxe enquanto exploramos essas possibilidades e muito mais. Enquanto as hipóteses relacionadas a dinossauros são algo recente, a ideia de que material da Terra poderia estar situado na Lua remonta a 1971, apenas 2 anos após os primeiros seres humanos terem pousado naquele corpo antes inalcançável. Astronautas a bordo da Apollo 14, a terceira nave a pousar com sucesso na Lua, observaram um fenômeno estranho na geologia da formação Framauro, onde eles se estabeleceram a formação associada ao Framauro. A cratera, um remanescente muito desgastado de uma grande planície lunar, está situada no lado da Lua mais próximo da Terra. E assim, era um ponto de pouso lógico para os primeiros astronautas explorarem os céus. Os astronautas que exploravam a paisagem desta região da Lua tiveram a sorte de notar a presença de rochas que haviam se originado do planeta Terra. Fragmentos de granito com 4 bilhões de anos que foram arrancados da superfície da Terra quando um asteroide colidiu com o nosso planeta, muito antes da vida verdadeira ter evoluído. As rochas, lançadas na atmosfera da Terra pelo impacto do asteroide errante, acabaram pousando por acaso na nossa Lua. 4 bilhões de anos depois, elas ainda permaneciam lá. O asteroide que atingiu a Terra há 4 bilhões de anos teria colidido com um mundo totalmente coberto por um enorme oceano. Não um que continha uma infinidade de espécies espetaculares de dinossauros. Na época do impacto do asteroide, o único indício do que poderia ser considerado a origem da vida podia ser encontrado na presença de prebióticos, moléculas orgânicas microscópicas. Isso teria sido completamente invisível a olho nu. Existe uma diferença de tempo quase inconcebivelmente enorme entre esse asteroide e até mesmo os primeiros vertebrados, quanto mais os dinossauros. Os dinossauros evoluíram pela primeira vez na Terra há cerca de 245 milhões de anos e, relativamente falando, são um passo de bebê em termos da escala de tempo geológica do planeta Terra. Por mais diferente que o mundo possa ter sido quando esse asteroide primitivo colidiu com ele, acredita-se que o mesmo princípio esteja por trás da teoria dos fragmentos de ossos de dinossauro na Lua. A ciência por trás dessa teoria é exatamente a mesma. A teoria é a seguinte: o asteroide que teve um papel fundamental na extinção dos dinossauros não avianos no final do período Cretáceo, também conhecido como Chicxulub. O asteroide, nomeado em referência ao local do impacto no Golfo do México, colidiu com a Terra. Um impacto cuja energia cinética é comparável a 72 teratons de TNT. O asteroide tinha
13,7 quilômetros de largura, e acredita-se que atingiu a Terra viajando a uma velocidade de 43.500 km por hora, gerando velocidades de vento na superfície da Terra, superiores a 1.600 km por hora. Ele abriu um buraco no lado do planeta, com cerca de 100 km de largura e 30 km de profundidade. Um impacto desse tipo não vai ter repercussões apenas para a própria Terra, mas também para a atmosfera ao seu redor. Quando o asteroide entra na atmosfera da Terra, ele cria um buraco, deslocando o ar e substituindo-o pelo vácuo do espaço sideral. As partículas de ar deslocadas, então, voltariam para preencher o vazio recém-criado, lançando enormes quantidades de rochas terrestres para a atmosfera. Ao fazerem isso, essas rochas, não mais confinadas pela força da gravidade, começaram a flutuar na órbita da Terra. Enquanto algumas dessas rochas continuaram flutuando pela atmosfera, várias delas acabariam colidindo com a Lua. Um grande número delas. Na verdade, a Lua é uma presença muito grande na atmosfera do planeta Terra. E um evento como esse provavelmente resultaria em muitas rochas ou fragmentos de rochas do planeta Terra permanecendo lá por milênios. Não está fora de questão que dentro das rochas que foram ejetadas do nosso planeta havia algo mais. Ossos, restos, impressões. Até mesmo animais que haviam morrido em tempos relativamente recentes foram potencialmente lançados para a atmosfera. Alguns dos quais podem, neste exato momento em que você assiste a este vídeo, estar incrustados lá nas rochas lunares. Antes de continuarmos, vamos tirar um momento para dar uma olhada rápida em como o impacto do asteroide pode ter parecido para um dinossauro indefeso, observando uma colossal bola de luz cruzar o céu noturno do final do período Cretáceo. À medida que a luz se aproximava de forma assustadora, os ventos teriam aumentado, arrancando árvores do solo e lançando dinossauros, até mesmo os colossais, para o ar, decretando o fim de milhões de vidas. Com o impacto do asteroide colidindo com a Terra, uma enorme cratera teria se formado. E as rochas que foram lançadas na atmosfera em direção à Lua teriam deixado a Terra em questão de segundos após o impacto. A força do asteroide, combinada com os ventos super rápidos e a localização do asteroide no meio do mar, teria provocado ondas de maré gigantescas que varreriam a Terra, destruindo ecossistemas inteiros no processo. Onde a água não alcançasse, o fogo chegaria. Incêndios florestais, assim como cometas caindo sobre a Terra, teriam tirado muitas outras vidas, cuja fumaça teria engolido a Terra, sufocando plantas e animais até a extinção. Eventualmente, os incêndios teriam diminuído, dando lugar a um período de frio intenso. Os dinossauros não estavam preparados para lidar com uma mudança climática tão drástica e, eventualmente, começaram a desaparecer. Cinzas e poeira bloquearam o sol, o que impediu que muitas plantas crescessem por toda a Terra. Isso dificultou que grandes herbívoros, como os saurópodes e ceratopsídeos, encontrassem alimento, e por isso eles começaram a desaparecer. Isso, a princípio, teria proporcionado um banquete para os terópodes. Com tantas carcaças frescas espalhadas pela paisagem, eles podiam se banquetear à vontade. No entanto, isso não duraria. Eventualmente, sem herbívoros restantes, os carnívoros ficaram sem nada para comer. E eles também tiveram um fim terrível devido à fome. Era um ciclo brutal que apenas aqueles adaptados o suficiente para lidar com mudanças intensas conseguiam suportar. Podemos ver todos os resultados em primeira mão. Hoje, todos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados descendem dos ancestrais que sobreviveram a um dos piores dias da história do planeta. Nós descendemos dos meros 20% de toda a vida que conseguiu sobreviver.
Agora, considerando que fósseis de dinossauros ainda não foram concretamente escavados e encontrados na Lua, essa é uma pergunta quase impossível de responder. No entanto, suposições fundamentadas podem ser feitas. É improvável que qualquer dinossauro vivo na época do impacto de Chicxulub tenha fossilizado na Lua. Então, isso pode ser descartado. Muitos dos famosos animais norte-americanos, como o tiranossauro e tricerátopo, também estariam excluídos, assim como anquilossauro, paquicefalossauro, dakotoraptor e olamossauro. Dinossauros que viveram no que hoje é conhecido como a Formação Hell Creek, em Wyoming e Montana. Em toda a Ásia, muitas espécies grandes de titanossauros permaneceram presas ao solo, junto com os últimos grandes carnívoros da África, como Majungasauro. A grande maioria das rochas que acabou na Lua pode ter tido origem norte-americana ou sul-americana, e provavelmente era composta de animais que já estavam mortos há milhões de anos antes do asteroide atingir a Terra. Isso levanta a possibilidade de que os fragmentos de dinossauros na Lua possam pertencer a alguns dos animais mais icônicos do Jurássico. O estegossauro, alossauro, braquiossauro ou diplodoco norte-americanos, por exemplo, remontam a um período ainda mais antigo. E rochas da América do Sul nos mostram a presença de alguns dos primeiros dinossauros, Eoraptor e Herrerosauros. Por exemplo, dois carnívoros ágeis e esbeltos que viveram no período Triássico. Agora, tudo isso é especulação, é claro, mas essas são apenas algumas possibilidades. Junto com esses dinossauros, existiam ecossistemas florescentes com centenas e centenas de criaturas, todas perdidas nos anais da pré-história. Anfíbios gigantes, crocodilianos terrestres, aves primitivas, pterossauros e enormes répteis marinhos acompanharam os dinossauros em sua jornada evolutiva. Há tanta chance de que os restos desses animais possam estar compartilhando as planícies lunares com os gigantes do Jurássico neste exato momento. Por mais estranho que pareça, os dinossauros não são as únicas características não naturais da Lua. Ao longo dos anos, vários objetos foram deixados lá por astronautas ou encontrados por acaso tanto por telescópios quanto por expedições. A Lua é um espaço relativamente desconhecido nos céus, mesmo após várias expedições até ela. Ainda há muito a aprender sobre esse corpo celeste espetacular, então não é surpresa que ele continue levantando perguntas. Pegue, por exemplo, a chamada Plataforma de Arquimedes, uma grande estrutura em forma de garrafa, com 8 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetro de largura, avistada pela primeira vez no orbitador lunar durante as missões Apollo. Teóricos da conspiração e entusiastas lunares têm debatido esse assunto há anos. Em uma das fotos, pode-se ver uma estrutura aparentemente irregular, que algumas pessoas acham que se assemelha a uma espécie de plataforma. Outras fotografias mostram o que pode ser interpretado como uma espécie de torre, uma estrutura em espiral, semelhante a um obelisco, que se projeta em direção ao céu a partir da base da Lua. Outras teorias têm surgido em torno da presença de luzes estranhas avistadas na superfície da Lua, mas essas muitas vezes foram consideradas como resultado de reflexos de lente e fotografias tiradas pelos astronautas. Muitos desses avistamentos mais bizarros são obra de teóricos da conspiração e têm pouca credibilidade. Mas alguns objetos estranhos estão realmente lá em cima, deixados pelos astronautas que visitaram a Lua ao longo dos anos. Em meio às vastas planícies lunares, montanhas celestiais e crateras profundas, há uma série de objetos que, sem contexto, parecem não ter lugar na Lua. Bolas de golfe, peças de arte comemorativa,
A pena de um falcão, várias fotografias, pares de botas e até 96 sacos de resíduos humanos deixados pelos astronautas das missões Apollo. Alguns desses itens foram usados como adereços em experimentos, alguns foram enviados como itens de curiosidade e outros eram subprodutos necessários das expedições. Como dissemos, ainda há muito a aprender sobre a Lua, apesar do fato de ela ter sido intensamente estudada ao longo dos anos. Então é isso. É provável que existam fragmentos microscópicos de ossos de dinossauros incrustados em rochas com milhões de anos na Lua. Embora isso não signifique que haverá um esqueleto de saurópode intacto e completo esperando para ser escavado sob as planícies lunares, ainda assim, é notável que animais que um dia olharam para a Lua, presumivelmente com total indiferença, tenham encontrado fragmentos de si mesmos repousando por toda a eternidade na Lua do planeta Terra. Quem sabe, com o tempo, talvez venhamos a aprender mais sobre os fragmentos específicos de dinossauros que estão lá em cima, revelando exatamente quais rochas foram lançadas aos céus naquela noite terrível.